Amigos, o tema da minha mensagem é vida que prega. Como cristãos, às vezes a gente é desafiado por pessoas para pregar o evangelho para outros. A gente é desafiado a evangelizar. Existe até curso de evangelizar. Existem conferências e seminário que nos ensina a evangelizar. Só que hoje eu gostaria de liberar algo sobre a sua vida. Sabe quando o Senhor revela sua vida sem você falar dele? Você sabe, um dia Pedro estava numa fogueira, alguém disse, você é um deles, ele disse, não, não sou não, está repreendido o nome de Jesus. Não, você é, você fala como eles, você age como eles, você é tipo eles. Foi quando ele negou, porque na verdade ele estava querendo dizer que ele não era, mas as suas atitudes, seu caminhar, seu jeito de ser, dizia que ele era um deles. E a minha pergunta para você essa manhã é, se alguém bateu o olho em você, parece que você é de Deus? Vamos lá, diga aleluia, se parece que você é de Deus. Nossa, poucos aleluias, né? Se alguém for na sua casa, olhar para a sua casa, parece que é de Deus? Se alguém olhar para os seus filhos, parece que é de Deus? Gente, todos os meus filhos, para a glória de Deus, eles evangelizaram seus professores, e seus professores apareceram na igreja algum dia, porque meus filhos atormentavam o professor, que você precisa de Jesus, essa vida que você está levando não é boa, não sei o quê, vai lá que a gente ora por você, a vida toda. Tanto Lília, quanto Rade, e agora Mumu, fizeram a função evangelística. Você sabe que às vezes, você tem convívio com pessoas, às vezes você anda com pessoas e você é roubado de uma paz. Você não tem uma paz que excede todo entendimento, mas às vezes você está numa situação difícil, de luta, que não é o melhor cenário, do nada vem uma paz que excede todo entendimento no seu coração e você não sabe explicar. Às vezes você está passando a maior dificuldade da sua vida e provavelmente é o melhor momento que você tem com Deus. Vamos lá, quem já passou por isso aí, diga aleluia. Gente, eu quero falar hoje somente sobre Colossenses 3. E o interessante é que às vezes para você entender o texto, você precisa entender um pouquinho do contexto. O apóstolo Paulo estava preso. Isso aqui provavelmente é 60, 62 depois de Cristo. Paulo estava preso e estava escrevendo um capítulo de liberdade para os cristãos. Cara, nós temos umas prerrogativas zoadas hoje em dia, que você fala assim, não, eu só quero ouvir um cara falar de prosperidade se ele tem dinheiro. Eu só quero ouvir alguém falar de casamento se ele é casado. Cara, então como é que você vai salvar alguém que viveu na droga se você nunca se drogou? Como é que você vai ser usado por Deus na vida de alguém que está passando por uma coisa que você nunca passou? Isso não é entendimento correto das coisas. Então Paulo está ensinando aos cristãos o que é a verdadeira liberdade. Aonde? Sentadinho no chão de uma cadeia, escrevendo ali num papiro, escrevendo num pergaminho. Então olha que interessante, Colossenses 3:23, esse versículo aqui, ele vai dar poder para pessoas numa conferência, ele vai dar poder para pessoas numa imersão, ele vai mudar a vida de pessoas numa palestra, num curso. As pessoas hoje estão usando bastante pitadas do evangelho para treinamento, para trazer discernimento, para trazer conhecimento, para equipar pessoas. Olha esse versículo, se ele não cabe em qualquer lugar hoje que está te treinando, capacitando e está te equipando para ser ainda melhor, mais potente, seja no mundo, seja nos negócios, seja na família. Colossenses 3:23, tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Tudo que fizer, é do grego tudo que fizer, é do hebraico tudo que fizer, do latim tudo que fizer, do inglês tudo que fizer, do espanhol tudo que fizer, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Gente, Paulo está trazendo um entendimento, tudo que você for fazer, faça como alguém que é de Jesus. Eu não sei se essa semana você tomou um café como alguém que é de Jesus. Às vezes você orou como alguém que é de Jesus, batalhou como alguém que é de Jesus, às vezes você clamou por milagre como alguém que é de Jesus, mas você tomou um café essa semana como alguém que é de Jesus? Você pensou assim, cara, um dia
um pastor foi passear com suas ovelhinhas. As ovelhinhas começaram a comer um frutinho estranho vermelhinho e elas saíram mais saltitantes. Nesse dia, um pastor de ovelhas descobriu a cafeína. Deus, obrigado por esse dia. E agora torraram esse grão, moeram esse grão. Eu extraí o melhor líquido com água quente e agora eu vou tomar para a glória de Jesus. Deus, obrigado pelo café. Vamos lá, alguém. Quem louva a Deus pelo café, gente? Isso é uma coisa fácil. Eu preciso de avivamento da cafeína diversas vezes no dia, pelo menos umas 4 vezes ao dia. Mas você tem parado para contemplar, por exemplo, a vida da sua esposa? Essa sim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, Deus, obrigado. Você já olhou para os seus filhos essa semana e falou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Se você é Uber, você já dirigiu? Olha essa história, a Amanda teve um período aqui da igreja que ela era Uber. E um dia ela pegou 2 irmãs aí, começou a conversar, evangelizou as irmãs. Todo mundo faz parte aqui da igreja agora. Já fui no GC, estava lá a Amanda, estava as 2 irmãs, e a Nath, a Thaís, e eu falei, gente, mas como que vocês se conhecem? Não, a gente foi pegar o Uber, começamos a falar de Jesus e pronto, todo mundo é crente do mesmo lugar agora. Tudo o que fizer, faça como alguém que está fazendo para Jesus. Vamos lá, gente. Eu conheço tanta gente espiritual que ora, jejua, busca a Deus, ora em língua, roda no manto, mas não consegue fazer todas as coisas como se fosse para Cristo. E se você não fizer todas as coisas como se fosse para Cristo, isso vai ser um falso testemunho. Isso vai ser um desevangelismo. Essa mesma irmã que evangelizou as pessoas, um dia ela deu ré no carro dela, não viu ninguém atrás, bateu numa pessoa, daí a pessoa falou, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, evangelizou esse cara também, e essa família veio para a igreja. Então até mesmo quando a Amanda bate o carro, ela está fazendo para a glória de Deus. Deus abençoe a Amanda em nome de Jesus. Agora, como que uma batida vira um evangelismo verdadeiro? As pessoas precisam ser espirituais e perceber Deus. Às vezes as coisas não saem como você gostaria, mas Jesus sempre pode tirar tesouro de coisas boas ou ruins. Vamos lá, diga aleluia, gente. Agora pensa comigo, antes disso virar uma vida que fala na sua vida, nós precisamos analisar um pouquinho mais. Colossenses 3, versículo 2 diz assim, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Então, a primeira chave que eu quero que você pegue essa manhã. Você quer que a sua vida fale? Você quer que a sua vida reflita Cristo? O que você está buscando? Você sabe que o meu óculos aqui me faz ver vocês, e sem ele eu mal vejo a primeira fileira. E quando eu coloco esses óculos com lentes preparadas para mim, eu posso ver todo mundo. Mas você sabe que no seu entendimento você também coloca óculos, o nome disso é cosmovisão. Se você foi treinado, se você aprendeu a palavra de Deus, se você foi equipado, sua cosmovisão é ampla, complexa, no bom sentido. Mas se você foi uma pessoa traumatizada, ferido, marcado, talvez os seus óculos sejam quebrados. Talvez a sua lente seja estranha ou equivocada. E isso vai definir muita coisa sobre você, não sobre Deus. A forma que você vê Deus não muda Deus, mas a forma que você vê Deus muda a sua vida ou não. A forma que você vê o Evangelho não necessariamente muda a sua vida, porque o Evangelho é poder de Deus, amém, gente? É boas novas de Jesus Cristo, mas se você tem um óculos errado, Evangelho é uma mera tradição medíocre. Então pensa comigo, Paulo está ensinando no versículo 2, mantenham o pensamento de vocês nas coisas do alto. Quem é esse cara? É um cara sem celular, sem livros, sem amigos, numa cadeia perseguido por causa do Evangelho. Ele está sentado num lugar frio demais, ou quente demais, mas não era climatizado. Quem são os seus amigos? Talvez as suas lembranças. Quem está falando com ele? Talvez os anjos do Senhor. Ele já tinha tido experiência de clamar e orar e adorar com Silas, seu amigo. O presídio abriu, eles foram embora e ainda ganharam o carcereiro. Esse cara realmente está vivendo, ele está ensinando, aliás, o que ele prega.
Tudo que fizerem, faça como quem faz ao Senhor, sabendo que receberão a recompensa disso. Então ele, quando ele ora e adora com Paulo, com Silas, lá em 16 de Atos, a cadeia se abre, eles não vão embora. Quem de nós aqui nessa sala, se pudesse ver a porta aberta naquilo que você está preso há muito tempo, não sairia correndo instantaneamente? Ele não sai, o carcereiro chega apavorado, cadê? Será que todo mundo fugiu? Calma, não tenha medo, estamos todos aqui. O carcereiro, cara, você é louco, você podia ter fugido. Não, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Paulo está na situação mais difícil de um ser humano e ele ainda está preocupado em salvar uma vida. Vamos lá, alguém, gente, diga aleluia. A Fernanda falou aqui agora há pouco, estar na presença de Deus sem ficar pedindo coisas para Deus. Você sabe, a primeira remessa de seres humanos que você conhece sempre está querendo algo, ganhar alguma coisa. A segunda remessa de seres humanos que você conhece está querendo entender algo. Mas somente um remanescente fiel está sempre atento àquilo que ele pode semear, àquilo que ele pode se tornar e a forma que ele pode ser usado na vida do próximo. Então vamos agora para o versículo 5, porque eu quero que você ainda entenda o 23. Então tudo tem um contexto. Quando você for fazer um devocional, abre um capítulo da Bíblia e fica lá, até que você entenda. Pode ficar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Pode ficar lá 10 dias, mas não leia a Bíblia rápido, não leia a Bíblia com o seu GPT, não leia a Bíblia com os pregadores favoritos do YouTube, leia a Bíblia com o Espírito Santo de Deus, que é aquele que explica a Bíblia, e continue na Bíblia, que ela explica a própria Bíblia. Então o verso 5 diz assim, olha só, vamos falar um pouco de batalha, do 5 até o 11, nós vamos falar de algumas batalhas. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandone todas essas coisas, a ira, a indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns para os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, indocumentado, green card ou cidadão americano. Já não existe mais diferença. Cara, e esse verso, ele é muito alto e muito forte, ele tá completamente inclusivo. Você está ilegal na nação? Jesus ama você. Você está super legal na nação? Jesus ama você. Está em dia com seus impostos? Jesus ama você. Está com medo de ir embora? Jesus ama você e Ele te tornou livre no sangue de Jesus. E às vezes nós classificamos pessoas, os que têm muito, os que não têm muito, e os que precisam da ajuda de quem tem o coração aberto, que não necessariamente quem tem muito vai dar muito, mas quem tem o coração generoso vai fazer. Agora, quando que Deus torna todo mundo família? Quando esse versículo se cumpre. Nessa nova vida em Cristo, não há grego nem judeu, circunciso, incircunciso, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos, diga aleluia. Cristo tem uma obra imensa sobre a vida do irmão que está do seu lado. É sempre gostoso. Cristo tem uma obra imensa na sua vida. Sempre você é privilegiado nas suas histórias. Por mais estragado que esteja nosso óculos, a gente sempre é privilegiado na nossa visão. Quando Deus está falando coisas lindas, é comigo. Quando Deus está falando de Judas, são aquelas pessoas que brigaram comigo. Você nunca é o Judas de ninguém. A gente sempre tem os nossos Judas, mas a gente nunca é o Judas de ninguém. Agora pensa comigo. Paulo disse, busque as coisas do alto, coloque seu pensamento no alto, todos os dias da sua vida acorde e já vai para o alto, mas para isso vai ter que vencer a imoralidade sexual. A maledicência eu acho que é uma das mais difíceis, né? Maledicência é abrir a boca para falar mal das pessoas.
É abrir a boca para ficar reclamando, para ficar xingando, para ficar falando palavrão, para ficar amaldiçoando, para colocar aquele mais, contudo, entretanto, porém, quase toda hora a gente vê uma coisa boa, mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes a gente vira o voodoo church. Nossa, o Gustavo é muito usado por Deus, mas enfia um alfinete nas costas dele quando ele não está vendo. O Leandro é uma benção, mas mas a galera do meu GC é maravilhoso, mas gente, nós precisamos parar de andar com esses alfinetes na mão chamado maledicência. Quando alguém for falar alguma coisa mal, captura essa conversa logo, em nome de Jesus, logo, joga no mar do esquecimento e vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar a pessoa que ainda está na luta. E se ela não quer mudar, a gente vai lá e nocauteia ela cara a cara, pronto. Não precisa falar mal dela, fala para ela, mal dela. Você tem alguma coisa para falar de alguém aqui? Não me procura a pessoa e diga para ela, em nome de Jesus. Vamos lá, alguém, gente. Agora olha o verso 12. Passamos uma sequência de treta, confronto, luta, que todo mundo passa a semana toda. Agora nós chegamos numa parte para entender o que é se revestir. Porque o apóstolo Paulo, ele falou ali no versículo 10, revistam-se do novo, o que está sendo renovado em conhecimento. Olha a redundância da metanoia. Você põe uma roupa nova e fica pensando coisas novas todos os dias. Você se reveste de algo novo, busca uma mente nova, uma nova canção, uma nova oração, um novo convívio, novas amizades, novos lugares, novas coisas, até que tudo se renove. Gente, em nome de Jesus, às vezes um simples teste na sua casa, mude os móveis de lugar, mude a forma de fazer o café da manhã, mude a forma de fazer o almoço, mude a forma de fazer o café da tarde, o jantar, mude a forma com que você anda. Você está grato porque você está vivendo a vida que você está vivendo. Você está grato pelas pessoas que Deus tem colocado ao redor de você. Você está grato por ser quem você é, ter o que você tem, conseguir o que você conseguiu. Leandro, mas eu tenho passado luta. Mas existe 99% da população mundial provavelmente não vive a vida que você vive. Vamos lá, alguém, gente. Versículo 12. Portanto, como povo escolhido de Deus, Paulo está dando a dica, está dando o caminho agora. Como povo escolhido de Deus, na prática, eu vou ensinar vocês a buscarem a coisa do alto. Santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Então o novo não é só uma nova moda da Zara, não é um novo tênis da Adidas, não é a nova roupinha da promoção que a Uniqlo está fazendo, não. Como povo escolhido, santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 5 coisas que vão transformar a sua vida: compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, eu queria que todos vocês fossem pastores. Eu desejava mesmo que todo mundo aqui fosse pastor, para você aprender a suportar gente. Gente, vocês escolheram estar na Poema, sim ou não? Eu vou ser bem humilde agora e manso, e cheio de bondade, compaixão. Você perguntou se eu escolhi vocês? Cara, eu só aturo, irmão. Alguns de vocês eu amo muito, outros de vocês eu sou apaixonado, mas nem todos vocês eu sinto essas duas coisas. Alguns de vocês eu coloquei na cota de minorias, tipo, tá bom, Jesus, você pediu para eu suportar, tá aí um irmão que eu suporto, muito obrigado. Só que quando eu suporto, eu tenho uma tendência de me dedicar mais. Quando eu suporto, eu tenho uma tendência de amar um pouco mais, porque a Bíblia me obriga a te amar. A Bíblia não deu para mim a chance de não te amar. Eu posso não gostar de alguém, mas eu tenho que amar esse alguém. Vamos lá, gente.
E como que você ama? Você leva cativo a Cristo, seu coração, suas pretensões, sua cultura, seu achismo, e você vai lá e ama, e caminha mais uma milha, e abraça, e beija, e pergunta como é que tá, e vê se você pode ajudar. E de repente você percebe uma coisa: essa pessoa não é tão chata assim. De repente você faz parte da vida dela, você fala: cara, se eu passasse tudo que essa pessoa passou, certeza que eu era muito mais chato do que ela. Aliás, ela nem é tão chata, até que ela é muito boazinha depois de ter passado por tudo isso. Irmão, a bondade, a compaixão, a paciência são coisas que vão se tornando cada vez mais latentes se você vai para a mesa e se você começa a fazer parte da história de alguém. Gente, estou todo arrepiado. Meu Deus, que delícia. Versículo 14, acima de tudo, porém, olha o papo de Paulo, ele está ensinando a gente a se revestir, aí do nada ele fala o que é mais alto. Gente, Paulo, ele está abordando revestimento, nova roupagem, porque toda religião e seita tem umas roupas, você já viu? Tem batina, tem roupa, tem o cabelo, tem o lugar para sentar, tem a cor. Cara, se você põe colorido no movimento, ele vai ser LGBT. Mas se você põe uma cor só, pronto, fica uma marca. Se você põe uma roupa, fica uma marca. Os crentes de terno têm uma marca. Os legendários têm uma marca. As pessoas têm uma marca. Isso é tendencioso a quê? Te identificar. Aqui Paulo está falando, então, para ser, você vai ter que vestir uma coisa nova, não vai? Mas eu não estou falando de vestes que dá para ver com os olhos, eu estou falando do revestimento de Cristo, que só pode ver com o coração. Cara, isso é muito forte. Só que aqui ele está falando que tem uma coisa para você se revestir ainda acima de tudo. Acima de tudo, se revista do amor, que é o elo perfeito. Quando você se reveste do amor, você ganha um equipamento, não poderia dizer assim, mas você ganha um sentimento absurdo dentro do coração chamado paz que excede todo entendimento. Quando você está sempre aberto para amar, você não está com vontade de julgar. Quando você está sempre aberto para amar, você está com uma vontade de fazer um esforço para compreender. Então, você ganha o que Paulo fala no versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz do seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membro de um só corpo. Sejam agradecidos. Gente, a gente tem que viver em paz. Você tem que viver em paz comigo, eu tenho que viver em paz com você. Quando eu amo você, quando você me ama, a gente vai para esse nível de paz. Você ganha, é instalado no seu coração um sensor. Não estou com paz com aquele irmão, vai lá caminhar mais uma milha para tentar amá-lo. Agora, se você ama, você está em paz com esse irmão. Gente, como eu sou grato, minha família embarcou ontem, foi embora, meus pais foram embora. Que gratidão de ser filho do Zé Barreto e da Cida. Eu estava no Brasil vivendo com pastores incríveis, fenomenais. Que gratidão fazer parte dessa igreja. Voltei para cá, rever Gu e Lília. Que gratidão ter eles como minha filha e meu genro. Gente, que gratidão fazer parte da vida de vocês. E aliás, alguns de vocês escolheram a Poema porque Jesus tocou o seu coração. E eu sei que tem muita gente aqui também que me atura, gente. Não sou só eu, né? Quem me atura, diga aleluia. Não diga aleluia, gente. Poxa vida, vai, sua chance. Vai, diga aleluia. Alguém está começando a sair do armário comigo aí. Diga aleluia, gente. Não fica fazendo eu achar que eu sou um bom pastor, gente. A Bíblia diz que só tem um bom pastor. Seu nome é Jesus de Nazaré, gente. Vamos lá, alguém. Diga aleluia. Agora, se falar aleluia, né? É isso. Humilha o pastor Leandro, aleluia. Gente, Paulo está num nível, gente, que parece que ele escreveu isso do Vale do Silício, não parece que ele escreveu isso da cadeia. Olha a hora que ele chega no verso 16. Habite ricamente em vocês, cara, ricamente em vocês, o quê? Filosofia de Platão? Habite ricamente em vocês o lifestyle do cristão? Habite ricamente em vocês as palavras de Salomão? Habite ricamente em vocês as palavras de Cristo. Ensinem, aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, cante salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus. Gente, esse verso 16 não dá para viver na igreja. Imagina se a gente liberasse agora, todo mundo que sentiu alguma coisa, pega o microfone aqui e sobe. Pensa quanta gente ruim ia subir. Porque você sente alguma coisa, mas não sabe tocar. Sente alguma coisa, mas não sabe tocar.
Sente alguma coisa, mas não sabe montar uma pregação, então a gente deixa o microfone livre, quem sentir de Deus, sobe aqui. Escute essa história, gente. Um dia eu cheguei numa igreja, Canoinha, Santa Catarina. Primeira vez que eu sento na igreja, a pastora olha para mim, vem aqui na frente cantar um louvor. Eu? Vem aqui na frente cantar um louvor. Eu vim. Sorte que naquela época eu era pentecostal, então eu andava com um CDzinho dentro da Bíblia, né? Faixa 2, por favor, oh, mesa, amém. Aí coloquei o playback da Noemi Nonato e cantei. Então louve, ore e cante que o Senhor responde. A oração do crente é forte e poderosa, estremece os montes. Então louve, ore e cante que o Senhor responde. Quando chegou nessa parte, se o inimigo se levanta para te destruir, clame o sangue de Jesus que a igreja já... E esse dia deu certo, foi animal. Aleluia. Mas se você acredita que Jesus te usa, você tem que ter preparado para tudo. Eu sempre tinha um playbackinho lá. Só que essa mesma pastora, eu desci do púlpito e falei para os caras que me levaram nessa igreja. Ô gente, eu acho que ela é doida, né? Ela nunca me viu. Aí eles, não, mas Deus revela para ela. Falei, caraca, velho. Tá aí, né, a mulher de Jesus, né? A noiva ainda é a noiva, mas essa já é a esposa de Cristo, né? Eu falei, gente, nunca deu errado. Os caras baixaram a cabeça assim, começaram a rir. Cara, um dia deu. Falei, mentira, o que aconteceu? A pastora falou assim, sobe aqui, meu filho. Não. Vem aqui cantar. Ele, não. Vai desobedecer o Espírito Santo? Daí ele, não. Então vem aqui agora, rapaz. Daí ele, pegou o violão, dela, cante. Daí ele, perguntaram pra mim. Daí ela, não, essa não pode, o sangue é de Jesus. Daí ele, mas eu não sei outra. Um beijo para os meus irmãos de Canoinhas, foi aí que aconteceu isso, tá, gente? Planalto Norte. E só contei porque Deus já levou essa pastora, glória a Deus, já está morando no Senhor, aleluia. Nunca falaria isso enquanto ela estava aqui entre nós, aleluia. Irmãos, se a gente começar a dar oportunidade em nome de Jesus na Poema, alguma hora pode não dar certo. Então, quando Paulo está falando para você viver esse versículo, não é no culto, é no GC. E se você não vai no GC, eu não quero nem falar. Agora, versículo 16 diz, habite ricamente em você a palavra de Cristo. Jesus não pediu para ninguém aqui ser rico de dólar, já parou para pensar nisso? Não pediu para ninguém aqui ser rico e pós-graduado num monte de ciências humanas, ele não pediu, você pode escolher ganhar muito dinheiro. Não pediu para ninguém aqui ser rico em vãs filosofias, mas o Senhor deseja que você seja rico a respeito do conhecimento de Cristo, rico num nível que você vai poder ensinar, aconselhar uns aos outros com sabedoria. Cantem salmos e hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Gente, quando você vai para o GC, é para um falar uma palavra que Deus deu, é para outro ler um versículo que leu essa semana e Deus falou com ele. O outro já saca um violão, começa a cantar um louvor, o outro já canta uma nova música. Gente, na casa do Ulisses dá até raiva, eu nunca ganhei uma música de Deus. Participei assim vagamente em escrever obras-primas do Poema Music. Você vai na casa do Ulisses, ele jorra a música. Cara, olha o que eu estou fazendo, ele está fazendo 18 músicas na mesma hora. Olha essa música aqui, eu fico olhando assim e falo, cara, vou ali me matar, já volto, porque artisticamente eu sou um fracasso. Ulisses vai no banheiro e escreve uma música, ele volta para a sala e escreve outra música. Aí beleza, eu faço isso com pregações. Talvez você faça isso com outra coisa, mas a verdade, e se você faz isso com muita coisa e nada veio de Cristo? Você vai continuar se achando? E o pior, a gente vai se achar porque recebeu um dom de Deus? Não. Então habite ricamente em você a palavra de Cristo. E quando você estiver com alguém, seu abraço fale de Jesus, sua palavra fale de Jesus, seu almoço fale de Jesus, seu hino fale de Jesus, sua pregação fale de Jesus, seu cântico espiritual fale de Jesus. Versículo 17, tudo que fizerem, seja por palavras, ou seja ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por meio dele graças a Deus Pai. Gente, tem umas pessoas aqui na igreja que elas fazem comida para a glória de Jesus. A Gi faz uma comida para a glória de Jesus que eu perco até o rumo. Monta umas mesas para a glória de Jesus. Tem uns irmãos que faz favor para a glória de Jesus.
Tem irmão aqui que cura as pessoas na entrada ali. Você ganha um abraço, já teve gente que ficou congregando aqui por causa dos abraços que ganha aqui na porta da igreja. Única vez que foi abraçado com carinho e com amor em Orlândia foi aqui. Foi o único lugar que você não pagou $100 para ser abraçado, porque o Mickey dá aquele tchau para você, você tira foto com ele. Tudo que está sendo falado aqui é melhorar de vida pelo Espírito de Deus no dia a dia. Olha o versículo 18. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Cara, não tem como ser feminista no cristianismo, nem como ser machista. Você precisa entender que você é parte do corpo, seja homem ou mulher, e cada um tem o seu encargo de governo para com o Senhor. Diga aleluia. E os maridos que gostaram que eu li o versículo 18, tem para vocês também, versículo 19. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a trate com amargura. Cara, tem que tratar com carinho. Tem que abanar elas com o cartão de crédito, assim, ó, quando elas estão com calor. Diga amém, mulherada. Abana elas assim, ó, com o seu Credit Card Black, com o seu Amex, que Deus te deu nos Estados Unidos, que te dá 4 pontos por dólar gasto. Abana, quanto mais você abana, mais milha você ganha para viajar com essa família. Versículo 20. Filhos, pensaram que não tinha nada para vocês? Obedeçam os seus pais em tudo. Não é só de vez em quando, caramba. É em tudo. Pois isso agrada o Senhor. Ah, os pais gostaram agora, porque esses adolescentes precisam ouvir isso. É mesmo, pais? Então o verso 21 vai para vocês. Pais, não irrite os seus filhos, para que eles não desanimem. Ô, gente, vamos combinar uma coisa. Para de ficar aloprando seu filho que é adolescente. Olha aqui, adolescente. Mano, a gente irrita os nossos filhos. Tem dia que a gente quer educar o filho, a gente irrita o filho. O que você faz não dói, mas incomoda. Não dói, mas incomoda. Incomoda pra caramba. Quero ouvir aleluia de adolescente. Era a chance, quero ouvir o aleluia da rádio. Vamos, rádio, senão eu vou te atormentar. Diga aleluia. Aleluia. Esse é o da minha adolescente maravilhosa. Versículo 22, você que está na grama, no brick, você que está aqui na luta, você que está limpando casa, que às vezes você fala assim, eu vim do Brasil para ser escravo desse país, esse versículo aqui é para você. Escravos, obedeçam em tudo, os seus senhores terrenos, não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem ao Senhor. Vamos lá, alguém, gente? Credo, Leandro, você falou isso para nós. Não, vocês que falam que vieram para os escravos unidos, eu fiquei na boa, irmão. Eu aceitei toda a luta que eu tinha e nunca me autodenominei assim. Porque eu sempre acreditei que Deus estava me treinando para alguma coisa, mas eu já vi gente muito mal. Está trabalhando e está reclamando. Volta para o Brasil então, já que você está aqui reclamando, gente. Pelo amor de Deus, não consigo entender isso. Agora, aqui, tudo bem, hoje em dia não existe mais escravo, mas naquela época a conotação é, você é o trabalhador mais comum, que tem uma hierarquia de chefe sobre você, não enche a paciência. Faça o seu trabalho como alguém que faz para Jesus. Agora, gente, deixa eu te falar uma coisa. Eu já dei trabalho para um monte de crente da igreja. Você descobre que o cara não é crente quando ele vai limpar a sua casa e não limpa. Quando ele vai cortar a sua grama e não corta. Quando ele vai cortar o seu cabelo e não faz direito. São pessoas que estão reclamando da oportunidade que Deus te deu. Você acha que vale orar, buscar, jejuar, virar cambalhota na vigília e negligenciar o trabalho elementar que Deus confiou na sua mão? Então o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês estão buscando o alto? Estamos, vai ser a melhor esposa que existe, vai ser o melhor marido que existe, vai ser os melhores pais que existem, vai ser o melhor funcionário que existe. Funcionário do mês é você, gerente do mês é você, o dono da empresa do mês é você, o marido do mês é você, a esposa do mês é você. Vamos lá, diga aleluia, gente. Isso aqui é Bíblia. Agora, sabe o que me assusta? Esse princípio ser levado a sério por quem não ora.
por quem não jejua, por quem não toma santa ceia, e eles pagam milhares de dólares numa conferência para entender e ser treinado nesses versículos, mesmo maquiado de não versículo. Então nós conhecemos um povo ateu que segue os princípios de Deus com veemência, e também conhecemos um povo crente que despreza os princípios de Deus como se fosse uma coisa qualquer. Então a chave de prosperidade, não tem como você não prosperar se você chegar em Colossenses 3:23 na pegada mais alta. Agora eu cheguei no mesmo versículo que a gente começou. O que diz? Tudo que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Escuta essa história, o Brunão acabou de fazer uma tour na Europa, e quando eles foram fazer uma tour na Suíça, em Genebra, o pastor que ia hospedá-los faz uma caravana que visita a Reforma Protestante em Genebra. De repente ele olhou e falou: Brunão, queria levar vocês. E o Brunão e a banda tinham dormido umas poucas horas, e o Brunão estava até pensando em falar não. De repente ele foi, o pastor era tão legal e o passeio era tão legal. De repente o pastor falou para ele: cara, eu conheço Poema, eu quero muito ir um dia lá, estar com vocês no Brasil e nos Estados Unidos, eu sou amigo do Schubert, eu vejo ler, e cara, deixa eu mostrar umas coisas aqui para vocês. A coisa que mais tocou o Brunão foi quando ele falou sobre esse versículo: tudo que fizerem, faça ao Senhor. A Victorinox desenvolveu o melhor aço que existe na Europa, e todos os melhores relógios do planeta começaram com o aço da Victorinox. Os donos da Victorinox entenderam esse versículo um dia: tudo que fizer, façam de todo o coração como para o Senhor, não para os homens. A Patek Philippe também começou da mesma forma. A Rolex começou da mesma forma. E a verdade é que a reforma dos protestantes fizeram cada homem da Europa se tornar marido de uma só mulher, não dado ao vício e dedicado ao trabalho. O que aconteceu? A Europa se torna o continente mais próspero. Eles vêm para a América e eles evangelizam a América e eles fundam a América, e a América é pautada no Evangelho de Cristo, onde há prosperidade para aquele que planta, colhe. Infelizmente nós fomos evangelizados pelo romanismo, onde espiritualidade é pobreza, onde por baixo de uma roupa de franciscano existe uma dudalina, mas a gente por fora tem roupinha de pobrinho. Então, para você brasileiro, ser espiritual é não ter nada e coisa nenhuma e fazer as coisas de qualquer jeito. Mas tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, ser espiritual é: o favor de Deus está sobre nós. Deus é um bom pai, Ele dá boas coisas para os seus filhos e Ele quer nos prosperar em todas as áreas da sua vida. Então essa palavra para você hoje é uma metanoia. Se você não vai ser transformado, irmão, volte para o Brasil. Mas se você veio para essa terra e falou: a terra é de gigantes, mas Deus está me chamando para fazer algo mais alto, encara essa terra em nome de Jesus como alguém que faz tudo em todo o tempo para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Tudo que fizer, faça ao Senhor. Lave o carro como quem lava o carro para o Senhor. Limpa a sua grama como quem limpa para o Senhor. Faça ministério como quem faz ao Senhor, igreja como quem faz ao Senhor. Você não gosta do seu trabalho, abandona ele, mas se você for ficar nele, tem que parecer que é de servo de Deus. Vamos lá, alguém, gente? Precisa ficar nítido, a gente precisa orar. Gente, olha que louco. Pessoas que não fazem ideia nenhuma de sacerdócio estão vivendo esse princípio. Não faz ideia nenhuma de governo bíblico, vivendo esse princípio. Não faz ideia de dons espirituais, está vivendo esse versículo. Agora, qual princípio você não vive? Essa é a minha pergunta para você nessa manhã. O que você não levou a sério ainda? Você levou a sério que você ora e Deus te dá? Não existe isso, cara. Jesus vai te dar um milagre, Ele não vai te dar o que você pode fazer. Jesus vai fazer para você um milagre, mas Ele não vai ficar fazendo o seu trabalho de escola.
Jesus não vai sentar com a sua esposa para conversar com ela. Você vai conversar com a sua esposa e vai governar esse lar. Sua esposa vai conversar com você e vocês vão governar essa casa. Vocês vão tomar uma decisão daqui até o fim do ano. Nós vamos ter uma virada de vida daqui até dezembro em nome de Jesus, porque nós vamos fazer todas as coisas como quem faz ao Senhor Jesus Cristo. Diga aleluia. Agora, gente, você veio aqui por causa dessa pregação. Se você fosse o crente campanheiro, você não estava nessa igreja, porque aqui não tem. Se você fosse o crente que acredita no profeta do Pix, você não estava aqui, porque aqui não tem. Então existe uma igreja que é, o que o gênio da lâmpada de Jeová faz se eu fizer uma campanha de 3 esfregadas? Então tem uma igreja que é assim. Você vai lá, passa na porta dos desesperados, leva uma coisa ungida para sua casa, compra por uma oferta que você nunca dá no dízimo, e tem essa igreja. É Alice no País das Maravilhas Church. Agora você veio na Poema porque você quer uma palavra de governo, essa é característica nossa. Então até aqui a palavra para o poemeiro veio, só que tem uma palavra mais alta do que a palavra dos poemeiros. E a palavra mais alta é, onde é que estava Jesus no capítulo 3 de Colossenses? Será que dá para você virar um melhor marido sem Jesus? Não dá não, irmão. Você que é performático, me perdoe, você é incrível fora da curva, mas não dá para sofrer transformação de entendimento sem o Espírito Santo de Deus. 2 palavras que são cristãs e não acontece sem Cristo, é fé e metanoia. Todo mundo que pegou metanoia do cristianismo e sangrou dele, devolve que é nossa. Somente o Espírito de Deus faz transformação de entendimento na mente de um homem pecador. Somente Ele tem esse poder. Então deixa eu te falar uma coisa. Onde é que estava Jesus no capítulo 3 de Colossenses? Porque Paulo está na cadeia escrevendo para nós que queremos viver melhor. Mas quem é que vai fazer isso acontecer? Jesus. Quem que tem poder de te tornar herdeiro? Jesus. Quem é que tem poder de transformar a sua família? Jesus. Quem é que tem poder de restaurar um casamento? Jesus. Quem é que tem poder de curar alguém que está doente? Jesus. Então onde é que Jesus está? Ele está no verso 1. Olha como é que começa, gente. Colossenses 3:1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas do alto, tudo de Cristo, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Quem é Cristo no dia que Paulo está na cadeia? Ele não é o Cristo crucificado. Ele é o Cristo ressurreto, sentado à direita do Pai, reinando. Uou! Quem é esse Jesus? É aquele que venceu todos os seus inimigos e tem a chave na mão, a chave de Davi, a porta que ele abre ninguém pode fechar, que ele fecha ninguém pode abrir. O alfa, o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro está em corpo glorioso, sentado à destra do Pai. Então o código de Paulo é o seguinte, nossa cara, eu estou quase explodindo, diga aleluia aí, pelo amor de Deus, vem alguém comigo, alguém que está queimando, vem junto. Paulo está dizendo assim, eu estou na cadeia, todo lascado, todo ferrado, mas aquele que vive e vê está sentado à direita do Pai, e se eu quero viver algo poderoso, não é a cadeia que pode me parar, mas eu preciso acessar lugares celestiais, ali onde Cristo está sentado, é onde Cristo vive, e onde Ele está sentado e vive, é onde estão as heranças dos filhos espirituais conquistados na cruz do Calvário. Se eu quero receber alguma coisa hoje, eu tenho que acessar esse lugar, eu tenho que ir mais alto, e se eu chegar nesse lugar, certamente, tudo que eu não posso, não consigo, não entendo e não tenho, eu receberei pela fé em Cristo Jesus, aleluia. Cadê Cristo em Colossenses 3? Está exaltado, está no trono, entronizado. Cadê esse Cristo? Venceu, está de boa, sem nenhum inimigo, sem nenhuma preocupação, sem nenhum medo, sem nenhuma crise. O que ele está fazendo lá, Leandro? Cristo sendo Cristo. Ele era, Ele é e Ele continuará sendo por toda a eternidade. Presta atenção, são 25 versículos do capítulo 3 de Colossenses. 5 vezes está escrito Cristo na face, e 10 vezes Cristo um pouquinho oculto. Mas em 25 versículos são 15 vezes você entendendo
que sem Cristo você não pode viver, sem Cristo você não pode vencer, sem Cristo você não caminha mais essa semana, sem Cristo você não pode ver milagres, sem Cristo você não pode ver transformação, sem Cristo você não vê sua empresa ser transformada, sem Cristo o casamento não pode ser transformado, sem Cristo Deus não vai fazer alguma coisa, porque Ele escolheu fazer todas as coisas por meio do seu Filho Jesus Cristo, aleluia. Quem é Cristo no versículo 4? Minha vida. Quando Cristo, que é a sua vida, já entregou sua vida para Cristo. Cristo é a sua vida. Gente, escute isso, eu fiquei 13 dias no Brasil, foi incrível, foi frenético, foi doido. Curitiba, Blumenau, Timbó, São Paulo, Taubaté. De repente eu chego num avião, tão sonhado voo de volta. Sento na minha cadeira, como uma comida, feliz, vou embora, vou ver meus pais por 3 dias antes que eles voltem. Gente, olha que vida dura, vida missionária. Meus pais ficaram quase 70 dias aqui, 25 eu não estava, porque eu estava lá no Brasil fazendo a obra de Jesus, beleza, mas eu estou com os meus pais. A hora que eu estou quase voltando, gente, eu termino de comer, limpo minha boca. Eu fiz tudo como Jesus queria, fiz, gente, feliz. Eu estava quase falando, combati o bom combate, guardei a fé, agora eu vou só comer uma boa comida, uma boa bebida. Eu vou apertar o botãozinho assim para a minha cadeira reclinar, eu dar aquela cochilada, a cadeira só deu o último suspiro. E não foi mais. E eu comecei, sangue de diabo, sai da cadeira, não se dá pesada na cadeira, comecei a empurrar a cadeira. E já comecei, Deus, o que eu fiz errado? Porque o Senhor está deixando a cadeira fazer isso? Deus, em nome de Jesus. Gente, eu nem queria saber que tinha bomba lá em Israel, Palestina, Irã. Eu só queria que a minha cadeira reclinasse. Eu estava completamente egoísta. Não queria orar por nenhum milagre na vida de nenhum de vocês. Eu queria uma cadeira que deita, porque sangue de Jesus, afinal, eu trabalhei um monte. Aí eu apertei, pum, aí veio lá. Pois não, senhor Leandro, minha cadeira não está funcionando. A aeromoça, meu Deus, mas esse avião é novinho. Eu falei, pois é. Dela tenta, vou resetar para você. Enquanto ela resetou, eu fiquei filmando tudo. Vou processar, vou acabar com a vida dessa empresa aérea, sangue de Jesus. Mano, uma cadeira já me roubou a fé. Uma cadeira eu já estava sem salvação, eu já estava perdido, lançando minha herança no mar do esquecimento e pegando os meus pecados lá do mar do esquecimento, colocando tudo de volta para brigar. Vamos lá, alguém, gente, quem que não perde Jesus em 5 minutos aí? Diga aleluia. Daqui a pouco chamaram um cara que era mais forte, ele vai tentar dar porrada na cadeira. Aí resetaram o negócio, 2 vezes. De repente ela falou, olha, o senhor está com muita sorte. Eu pensei comigo, sorte sua, porque eu vou processar até o último centavo desse avião. Tem um piloto que está deitado ali, a gente vai pedir para ele. Eu falei, eu já sei que tem cama especial, nem estou com dó, já tem, a gente sempre se lasca, né? Se você está na business, você está mais ou menos, se você está no animal class, você já sabe como é que é voar disso, né, gente? A gente sempre está quase morrendo com dor lá, mas eles sempre têm uma cadeira boa. Eu falei, vai para sua cadeira de glória. Gente, a hora que eu sento na minha cadeira, escuta isso, eu pensei comigo, aleluia. Sou dizimista, primiciador, ofertante, homem de Deus. Por isso tinha mais um lugar livre para mim. Aleluia, gente. O avião lotado. Aí eu comecei a falar, Deus, você me ama, obrigado. Agora eu vou sentar. A hora que eu sentei, uma moça muito legal do meu lado. Eu sempre escolho ficar sozinho. Agora eu tenho uma companhia. Ela, oi, bom dia, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Andréia. Eu falei, nossa. Ela, você não estava aqui? Falei, eu não estava aqui. Falei, minha cadeira quebrou. Não acredito. Que droga, cadeira quebrar. Onde você viu o avião novo? Falei, pois é, você está vendo? Aí ela já virou meio de lado. Cara, deixa eu falar uma coisa. 2 horas de conversa e eu não consegui apertar o botão para eu deitar. Nessas 2 horas de conversa, gente, eu arrumei a energia que eu não tinha, o fôlego que eu não tinha, a força que eu não tinha, e falei assim, Deus, se você quebrou minha cadeira lá para eu evangelizar essa mulher, eu saio daqui com ela batizada, orando em línguas, eu vou fazer isso, para que o Senhor nunca mais quebre a minha cadeira. De repente ela olha para mim assim, ela começa a falar assim, cara, posso te perguntar uma coisa? Você conhece o Igor?
e eu conheço, e eu sabia de quem ela está falando. Eu falei, o Igor de tal, ela, é. Eu falei, conheço. Você é igual ele. Eu falei, por quê? Tem uma coisa aqui em você que eu só vi nele até hoje. Você sabe que ele aluga um galpão meu em São Paulo, e eu tenho que falar com ele de vez em quando. Eu falei, o que ele tem? Ela falou assim, ele é um homem como você, mas parece menino, parece puro coração, parece uma luz. Você vai na igreja também e é de Jesus? Falei, vou na igreja, sou de Jesus. Gente, eu estava 2 horas com ela, e não evangelizei ela. Oh, você quer, ergue sua mão, repete comigo, quero pegar minha vida. Sabe coisa de crente? Não fiz. Falei de economia, falei de negócios, falei da luta da América, falei da luta do Brasil, eu falando. De repente ela vê a luz de Cristo e ela fala, você é. Eu falei, gente, você sabe o que ela fez? Você acredita que Jesus pode ter quebrado sua cadeira para você mudar de lugar e me ensinar a espiritualidade? Eu comecei a ficar arrepiado, eu falei assim, mano de Deus, estou com medo, eu acho que ela é profeta e está fingindo que não é, para ver se eu sou crente mesmo ou se eu não sou. Daí, gente, eu falei assim, eu acredito sim. Dela, caraca, velho, estou toda arrepiada, mano, que doido. De repente ela, eu tenho... Onde você foi lá? Eu falei, fui em Taubaté. Ela, não conheço ninguém em Taubaté. Eu falei, conhece a grávida? Você conhece a grávida? Ela, conhece. Ela falou, cara, eu tenho um porto de areia em Tremembé. Eu falei, eu nasci em Tremembé. Ela, mentira, não tem como alguém se encontrar num avião indo para os Estados Unidos de Tremembé. 2 pessoas que conhecem Tremembé. Eu falei, então. Ela falou, meu Deus, eu estou sentindo que Deus tem alguma coisa nisso. Eu falei, pronto, é agora que eu não deito mesmo. Gente, 7h30 de puro evangelismo, discipulado, imersão e de todas as coisas. Quando saiu, ela me deu o WhatsApp. Leandro, me chama. Me chama quando você for orar, quando você for na igreja, você vai falar aqui no Brasil. Eu preciso. Eu já tenho 52 anos de idade, eu tenho certeza que Deus me deu muita coisa, mas eu preciso agora, sabe? Levar a sério a minha caminhada com Deus. Irmãos, presta atenção. Eu estava muito cansado. Eu só não queria pregar mais. Mas o Espírito Santo me deu uma chance. Ele apareceu ali com aquela cadeira quebrada e disse, você consegue mudar de lugar e consegue arrumar mais meia hora de fôlego para continuar amando uma única vida e uma única pessoa. Eu falei, Jesus, demorou, é nóis, toca aí. Pá. Gente, deixa eu te falar, que chave eu gostaria que você retirasse disso. Jesus já deu a vida por você. Você não consegue dar 7h30 para Ele? Jesus parou tudo para ganhar você, para evangelizar você, para discipular você. Será que você não deve sua vida para Cristo e você não precisa gastar o resto dela fazendo alguma coisa que realmente tenha valor na eternidade para a glória de Jesus? Gente, presta atenção, Cristo é o padrão, não é Leandro, não é você. Cristo caminhou mais uma milha, quando Ele pensou em desistir com aquele madeiro nas costas, Ele pensou em você e em mim, Ele caminhou mais um pouco. Eu e você não temos o direito de parar, não temos o direito de ficar com preguiça, não temos o direito de negligenciar o dom de Deus. Cara, presta atenção, Cristo é o padrão. Versículo 10 diz assim, o que está sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Cristo é tudo e está em todos. Você acha que Cristo só estava em mim ali naquela cadeira? A fome que aquela mulher tinha é dada pelo Espírito de Deus. Imagina se senta alguém com fome do seu lado e nesse dia você está vazio, e nesse dia você está egoísta, e nesse dia você só está pensando no seu boleto. Gente, eu estava pensando em 1000 coisas. Mas chegou um momento que eu falei, peraí, não é possível, cara. Gente, a hora que eu chego em Orlando, a gente aterrissa em Orlando, eu percebi que eu não tinha reclinado a cadeira nem um pouco, nenhuma vez, porque aquilo não significava mais nada. Eu esqueci de assistir o filme, eu esqueci de comer um negócio, porque a gente estava dentro, do nada a gente aterrissa. Ela fala assim para mim, não parece que foi meia hora? Parece que foi meia hora,
Porque quando Deus cria para você uma oportunidade de viver um tempo que Ele designou, é como se fosse uma fenda no tempo, é como se fosse uma oportunidade. Agora pega essa, gente. Aí eu saí rapidinho, acabou o evangelismo, falei, agora eu vou para casa. Saí rapidinho, passei rapidinho na imigração, peguei minha mala rapidinho. Aí o policial falou, vem comigo, me levou para a salinha. Falei, o quê? Eu vou passar a linha, só pode ter alguém para evangelizar lá, certeza. Cheguei na salinha, tomei um double check, aí eu saio, daí eu atrasei, né? Daí eu saio. Quando eu entro no trem, quem que está do meu lado do trem? Ela, olhando de novo, olha, Deus está querendo alguma coisa, hein? Eu falei, meu Deus do céu, velho. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Deus, me dá a coisa que eu tenho que dar para essa moça logo e me deixa embora, Deus. Gente, deixa eu te falar, Cristo é o laço da perfeição. O verso 14 e o 15 diz assim, acima de tudo, porém, revista-se de amor, que é o elo perfeito, que a paz de Cristo seja o juiz do coração de vocês. E o verso 16, habite ricamente em vocês, a palavra de Cristo. Então pensa comigo, em Colossenses 3, no céu, Jesus está governando. Em você, Jesus está vivendo. No novo homem, ele está desenvolvendo. Na paz, ele está liderando. Na palavra, ele está habitando. Na motivação, te inspirando. E no lar e no seu trabalho, a partir de hoje, ele está reinando. Cristo não é uma parte da sua vida espiritual. Ele é a própria vida, é a própria razão. Eu estava lendo um relato de uma enfermeira, e ela estava falando a história de 100 pessoas que ela pôde acompanhar no leito de morte. Elas não queriam mais dinheiro, elas não queriam mais fama, elas não queriam mais poder. A maior parte delas estava desejando entender o sentido da vida e estava desejando estar perto de pessoas que elas amavam. Todas elas estavam arrependidas, todas, de não ter amado mais, de não ter brincado mais, de não ter conversado mais, de não ter abraçado mais, de não ter se dedicado ao próximo mais. Gente, a Andréia foi uma ótima companhia de voo, mas ela não tem ideia de como ela fez bem para a minha vida. Porque às vezes você pensa que o mundo todo já está evangelizado, todo mundo conhece o cristianismo, você conhece. Aquela mulher tem tudo, ela não tinha falta de nada. Vindo para suas férias perfeitas com seu filho, seus irmãos e sua mãe. Mas de repente, diante de uma vida incrível, onde aos 52 anos de idade você já conquistou tudo, ela olha para mim como uma menina, e ela estava me dizendo com o seu espírito, me dá Cristo. Você conhece Cristo? Quando ela disse que eu parecia o Igor, ela disse, eu conheço um cara que tem Cristo. Você tem Cristo? Se eu tiver Cristo assim, será que tudo vai fazer sentido? Então minha dor na coluna, minha dor nos ombros, ou o cansaço, ou a gripe herdada lá no sul, nada daquilo mais fazia sentido. Deus tinha criado uma nuvem, assim, uma fenda no tempo, onde eu podia amar alguém para a eternidade. Se alguém te encontrar hoje para um café, será que ele pode ver uma janela da eternidade? Se alguém contratar o seu serviço hoje, será que ele pode encontrar uma janela da eternidade? Se alguém ouvir sua música, se alguém ouvir sua pregação, sua canção, seu trabalho, se alguém te trombar assim numa esquina, será que ele pode ver Jesus? Nada se compara a Cristo. Nada se compara ao amor de Jesus. Explicar exaustivamente Colossenses não lhe daria e nem me daria nada
como encontrar Cristo. Se o fim daquilo que você faz não encontra Cristo ou não revela Cristo, você nem faz para a eternidade. Inventar Cristo também não onde Ele está, não faz de você alguém espiritual, mas perceber o que Ele deseja. O que Ele quer fazer agora é aquilo que vai fazer muito sentido na sua vida. Nesse exato momento, a Érica Malmumu era o que Cristo faria. Apresentar os bebês como o Gu fez era o que Cristo faria. Entregar essa mensagem era como Cristo faria. Ulisses começou assim, não se importe com a canção, nem o que nós vamos cantar, não é isso que significa nada, a liturgia não. Vamos entregar alguma coisa para Jesus hoje, muito valiosa. Então toda vez que você consegue fazer curvas da reta que você vinha vindo para encontrar Cristo, sempre vai valer a pena.